Ana, vamos começar do começo então, né? Queria que você contasse pra gente como que você entrou, nos esportes, como é que você começou a sua carreira, até para inspirar pessoas aí que te acompanham, que vão querer seguir o mesmo caminho de repente. Na verdade, eu era daquele tipo de pessoa que você tá no ensino médio e você tem aquela pressão que precisa escolher a sua carreira para o resto da sua vida, para entrar numa faculdade e seguir o caminho que todo mundo precisa, né, em teoria, seguir. E eu era daquelas pessoas que não fazia ideia do que eu queria fazer. Eu só E aqui tem sabia uma pressão que muito grande no Brasil, né? A gente tem que, tipo, terminar a escola e já ir para uma faculdade, né? Não tem aquele intervalo para fazer alguma outra coisa, escolher, né? e fala a verdade, com 17, 18 anos a gente não tem maturidade suficiente para fazer uma escolha dessa, sabe? Eu acho que quem consegue escolher o que quer fazer para o resto da vida com 14 anos é prodígio, porque eu tinha 18, não fazia ideia do que eu queria fazer na minha vida, sabia que eu gostava muito de exatas, sempre fui muito fã de matemática, amo, mas eu tinha trabalhado durante o meu ensino médio com o meu pai para ajudar ele no escritório que ele tem, que ele é tecnólogo, e eu achava aquilo extremamente chato. E eu sentia que era tão chato porque eu fazia a mesma coisa todo santo dia. Então, apesar de gostar de exatas, eu pensava assim: meu, eu acho que eu não vou aguentar fazer conta pro resto da minha vida. O que que eu aguento fazer? Não sei. Então, no ano que eu terminei o ensino médio, na verdade, acabou que eu nem entrei em uma faculdade, fiquei perdida, porque eu realmente não sabia o que fazer. Mas eu precisava trabalhar, que a minha família não tinha muitas condições e tal. Então, nisso, estava naquela época lá no interior, que eu venho de Itu, no interior de São Paulo, e estava na época do boom das escolas bilíngues. Todas as escolas estavam virando bilíngue, e as crianças agora tinham que aprender inglês desde pequeno e tal. E aí eu arranjei um emprego nisso, porque eu sabia falar inglês e, enfim, aí comecei a trabalhar lá com as crianças. E como você meio que vai seguindo a rotina das crianças e ela não é a mesma todos os dias, eu pensei, olha só, isso daqui eu acho que eu aguento fazer. E aí eu fui estudar pedagogia. No último ano da pedagogia, quando eu me tornei, dentro da escola que eu trabalhava, responsável por uma sala, aí eu encontrei uma segunda dificuldade que eu nunca havia pensado. Isso daqui me dá muito sapo para eu engolir e eu não gosto disso daqui o suficiente para de fato eu engolir sapo. E eu também não ganho dinheiro suficiente para dizer assim, ah, tô pelo dinheiro, né? Você é professora, você só se ferra. Então, aí que eu comecei a pensar, o que que eu gosto de fazer? E foi a primeira vez que eu olhei para os jogos que eu jogava desde pequena no PC, porque eu nunca tive um videogame, mas eu nunca tinha parado para pensar, para olhar para os jogos como uma possível carreira. Então foi só aí, quando eu comecei a olhar para coisas que eu gostava de fazer, que eu olhei para os jogos, e aí eu olhei para o CBLOL, que na época já tinha começado, era um dos primeiros campeonatos que a gente estava acompanhando aqui no Brasil, primeiro campeonato que eu estava acompanhando, e eu percebi que não tinha nenhuma mulher naquele campeonato. E aí eu pensei, olha, eu acho que eu tenho carisma e conhecimento suficiente desse jogo para quem sabe estar tá lá e ser essa mulher. Já que não tem ninguém para me representar, eu mesma vou lá. E foi quando eu decidi ser comentarista de esportes eletrônicos na época de League of Legends, mas aí a carreira me levou para outros lados, mas foi assim que eu comecei. Que demais. E Muito você legal, é. começou a... E você gostava de jogar o quê? Na sua adolescência, no PC? Você foi influenciada pelos seus pais ou por amigos? O que você gostava de jogar naquela época? Então, na verdade, como meu pai era tecnólogo, ele estava estudando sempre as tecnologias que estavam lançando, né? Com os computadores, a internet. E meu pai que me colocou num bate-papo UOL pela primeira vez na minha vida. Ele me colocou lá para testar, porque ele não tinha tempo para ficar testando além de trabalhar. Então, quando ele voltava para casa, ele me colocava para testar as coisas e ficava meio que ali do lado. Então, meio que sem querer o meu pai me fez gamer, entendeu? Então ele colocava, sair um joguinho, ele me colocava para testar. Então o primeiro jogo que eu fui jogar foi Wolfenstein, alguma coisa assim, com a parede azul. Wolfenstein, Clássico. Wolfenstein 3D. Clássico, ele que me colocou para jogar. E aí eu passei por diversos jogos, né, por toda a minha infância e adolescência. Cheguei a jogar muito bem Gunbound, Green Chase, Sudden Attack.
Nossa, muita coisa. Até que eu parei no League of Legends antes mesmo da gente ter o servidor BR. E foi o League of Legends que veio para o servidor BR, aí começou a ter o CBLOL e tal. Foi ele que me fez olhar para os esportes eletrônicos. Mas de jogo, de PC, eu já passei por todos, para não dizer assim, para ser meio humilde, assim. E como Devo é ter que você passado por começou todos. e como é que você começou a se preparar para ser uma comentarista de LoL, né? Você estava jogando, você começou a jogar antes, né? Até do servidor BR tá disponível, mas como é que foi essa preparação, esse estalo para você começar a comentar e até conseguir espaço aí nas transmissões, né? Era muito difícil conseguir espaço dentro do League of Legends já, porque o CBLOL já existia há algum tempo e, consequentemente, muita gente que gostava do jogo já estava na busca de oportunidades também. Eu achava que, por poder ser essa representatividade feminina, quem sabe eu poderia pular alguns passos, mas ainda assim a gente estava em um meio que era mais solidificado, consequentemente mais difícil de entrar. Então, assim, eu estudei bastante as coisas que eu ainda não sabia do jogo, porque eu tinha muito conhecimento macro do jogo, mas não tanto micro. Os micros ficavam mais com os personagens que eu jogava, então eu fui estudar os outros personagens, que a gente sabe que tem muitos no League of Legends. E basicamente o que eu fazia no geral era entrar em grupos de Facebook, procurar campeonatos amadores e oferecer os meus serviços de comentarista. Mas no League of Legends estava muito difícil. Nesse meio tempo, o Overwatch foi lançado. Quando o Overwatch foi lançado, um amigo meu me mostrou, falou, olha, você está tentando ser comentarista? Esse jogo aqui, a Blizzard, que, meu, é uma baita desenvolvedora, né? Tá lançando para ser um esporte eletrônico. Por que você não estuda ele? E aí eu fiz isso. Eu comecei a estudar Overwatch, comecei a fazer a mesma coisa, entrar em grupo de Facebook, oferecer, tá precisando de comentarista? Perguntava assim para os organizadores. E aí a minha primeira oportunidade, na verdade, veio com o Overwatch em um campeonato feminino, porque eu também tive dificuldade de entrar no cenário de Overwatch, porque no beta, o V7 e o Tonelo, que hoje estão no League of Legends, é até engraçado, é, eles já tinham começado a narrar. Então todo o campeonato amador que tinha, eram sempre eles. Quando teve o primeiro campeonato feminino de Overwatch, ali eu vi a minha oportunidade. E foi quando eu, de fato, consegui começar. Aquele campeonato foi reconhecido pela Blizzard, fui chamada para participar de um evento, e aí dali fiz os meus contatos e deslanchei. Cheguei no campeonato oficial da Blizzard de Overwatch, e assim por diante. E assim Mas só que, foi indo. mas que incrível, porque assim, Ana, eu sempre acompanhei, sempre admiro bastante o seu trabalho, e eu sempre senti mesmo essa sua veia empreendedora no sentido até da sua imagem pessoal. Você sempre trabalhou muito bem as suas redes sociais. Isso fica super nítido assim no seu trabalho, esse profissionalismo. E assim, ouvindo você no começo da carreira, de que você estava lá lutando pelo seu espaço, mostra realmente que você sempre teve esse ímpeto de querer as coisas e trabalhar e conseguir o seu espaço, a sua oportunidade. E assim, eu vejo muitas pessoas querendo começar pedindo dicas. O que você falaria para elas? Porque eu vejo que tem que ir para cima, né? Tem que ser dedicado, tem que buscar o espaço, tem que às vezes dar a cara a bater, né? Pedir É, isso quer dizer, oportunidade. botar a cara pra tapa, né? Essa é a Exatamente. frase da minha vida, assim, é colocar a cara a tapa mesmo. Até porque eu até comento, brinco, né? Que algumas pessoas que, como organizadores e tal, na época que eu estava oferecendo aí os meus serviços de comentarista, chegaram a me falar não e depois trabalharam do meu lado. Assim, o mundo dá voltas, entendeu? E eu sempre fui muito ambiciosa, então sempre fui muito atrás, faço isso até hoje, não fico parada em nenhum momento. Assim, hoje em dia as pessoas me perguntam aí, assim, e aí, Ana, você tem tempo para gravar tal coisa? Tenho, ó, até 3 horas da tarde, depois da meia-noite. Qualquer horário que for no meio disso, eu tô tranquila. A dica que eu dou, na verdade, assim, todo mundo fala, né? Ah, não desista, não sei o quê. Então, eu não gosto de ficar repetindo isso. O que eu gosto de falar é: não há atalho. Não existe. As pessoas acham que existe atalho, que é mandar mensagem pra gente e falar assim: ah, me dá uma oportunidade. Conversa com fulano pra falar comigo, pra me testar e não sei o quê. Isso não existe, gente. Atalho não existe. Existe você ser visto, existe trabalho duro, porque eu comento, pra mim,
trabalho duro é incontestável. Bom trabalho é incontestável. Então você precisa sim ter contatos, você precisa sim ser visto, mas mesmo com todas as dificuldades, se o seu trabalho for bom, uma hora a sua oportunidade chega. Então, estuda muito, eu sou a doida dos estudos, então estuda muito, seja visto, grave o que é que você quer ser, digamos que você quer ser jogador, grava a sua gameplay, posta. Você quer ser narrador, se grava narrando alguma coisa, posta, seja visto e esteja preparado para batalhar, porque não tem atalho. Não adianta mandar mensagem na DM de ninguém, porque ninguém vai te dar uma oportunidade desse jeito. Tem que É ser a cara dura, de é pau a dura também, né? realidade, né, gente? É a dura realidade. Mas é a realidade. Quantas pessoas você mandar uma DM para alguém, qualquer pessoa pode fazer, mas agora ter um trabalho, ter um YouTube bem trabalhado, já ter uma imagem pessoal, já ter feito trabalhos mesmo que de forma voluntária para você criar um portfólio, né? Já mostra que você está produzindo, né? E para você, eu imagino muito mais o estigma assim da questão da posição da mulher, né? Porque graças a Deus isso está quebrando, de que as mulheres agora estão trabalhando e participando, narrando, comentando torneios de todos os tipos, não só torneios femininos, né? A gente conversou com a Babi aqui, a gente já conversou com várias mulheres, e esse estigma tem que ser quebrado. Vamos colocar mulher para narrar torneio de mulher. Não, vamos colocar mulher para trabalhar em tudo, em todos os tipos, em mundial, em feminino, masculino, misto. E eu acredito que para você também teve essa questão, essa quebra de barreira também, né? Com certeza. Até porque, pensa, eu pensei em entrar no CBLOL, sei lá em 2016, 2017, e foi ter mulher no CBLOL Academy 2021. Demorou para a coisa acontecer. Mas, assim, até interessante realmente você ressaltar essa coisa de fazer coisa sem receber. Porque em 2017, eu trabalhei o ano inteiro praticamente como comentarista e eu não ganhei um tostão. Eu só fui ganhar dinheiro com isso quando eu fui chamada para o campeonato oficial da Blizzard em 2018. Não foi assim, eu comecei a ganhar um pouquinho de dinheiro e aí eu passei a viver disso. Não, eu saí de zero, ganhar R$ 0 para viver disso, porque eu tive que vir para São Paulo e tal. Foi um baque bem grande, mas era o que eu queria fazer. Então, assim, você tem que realmente dar a cara a tapa. Essa coisa de ser mulher e quebrar barreiras e tal, particularmente, eu não bato muito nessa tecla, porque eu acho que tem muito homem, tem muita gente que acha que quando a mulher bate muito nessa tecla, ela tá querendo ir por esse caminho e não, sei lá, mostrar trabalho ou qualquer coisa assim. Tem uns caras que são doidos. É... Então, assim, é o que eu falei, eu gosto de mostrar o meu bom trabalho. Eu acho que todas as oportunidades que eu consegui, tirando a primeira, que foi de fato o campeonato feminino, todas eu consegui graças a tudo que eu mostrei. Eu tenho uma veia muito estudiosa, então eu trago muita informação estatística, porque eu gosto de matemática, então é importante também a gente ter um diferencial. E a gente, de fato, está quebrando essas barreiras. Para mim, o fato clássico que prova isso é que quando eu entrei lá no Overwatch profissional em 2018, eu passei por uma situação de machismo muito intensa, de uma pessoa que trabalhava comigo, e foi bem difícil, assim, bem difícil, porque a pessoa não só... Se ela me ignorasse, eu estaria feliz. A pessoa tentava fazer coisas para me incomodar. Foi bem complicado, a Blizzard precisou intervir para apaziguar a coisa, e recentemente, no ano passado, essa pessoa ouviu eu contando essa história em alguma entrevista, porque a gente sempre é questionada sobre a questão do machismo, e ela veio me pedir desculpas. Então, essa pessoa percebeu, a carapuça serviu, e ela me mandou uma mensagem e conversou comigo, pedindo desculpas por aquela época, explicou a situação, enfim, entendi o lado dele, entendeu o meu. E para mim essa é a maior prova. Graças a Deus eu pude continuar nesse meio, nessa carreira, para que a minha voz fosse ouvida até mesmo por essa pessoa, para eles ter vergonha na cara e vir pedir desculpas. Mas essas são as barreiras que a gente está quebrando. Não tem mais essa de que mulher, vai lavar louça. Agora a gente está onde a gente quiser e vai engolir a gente mesmo. E deveria ser desde sempre isso, né? Não uma coisa só de agora, né? Mas o bom é que isso está mudando. E uma coisa que eu sempre ressalto, acho que as próximas gerações que estão chegando agora já estão muito mais conscientes disso, né? Então eu torço para que melhore.